Decisões financeiras não são puramente racionais? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje, aqui nesse episódio do Expert Drops. Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um episódio do Expert Drops, aquele seu podcast semanal preferido que vai trazer em detalhes um tema que foi produzido aqui por um dos nossos analistas do time da XP e, claro, naquele finalzinho te dá aquela relembrada de tudo o que aconteceu de mais relevante no Brasil e no mundo e que mexeu ou vai mexer com os seus investimentos. E para falar aqui comigo sobre esse assunto no detalhe que hoje são os vieses comportamentais, eu tenho ele, Rodrigo Sgavioli, o nosso head de alocação aqui da XP. E, bom dia, né? Bom dia, nem sei mais que horas são, gente. Já tô perdida, tô parecendo aquela figurinha do Garfield, que semana, hoje é terça, né? Então, bom dia, Sgavi, obrigada por estar aqui com a gente hoje mais uma vez. E para falar desse relatório tão bacana, né? Tão diferente que vocês fizeram. E eu tava aqui lendo, né, nesse estúdio silencioso, delícia, né, caindo aqui na leitura e já gostei muito. Então já fica aqui o meu feedback, que eu já adorei, já engajei, fiz o teste. Fica a dica, a gente tem um teste aqui, uma perguntinha para vocês responderem. Mas enfim, conta aqui pra gente primeiro, Sgavi, qual que foi a motivação? Por que vocês resolveram escrever esse relatório e sobre o que exatamente que vocês falam nessa questão de vieses comportamentais? Bom, obrigado Raquel, bom estar aqui novamente com você. Você percebeu que a gente vem escrevendo bastante sobre temas que não são só propriamente sobre mercados, economia, classes de ativos. E por quê, né, Raquel? Eu acho que é uma caixa de ferramentas importante a gente tentar entender todos os processos, né? Na verdade, todas as etapas do processo que nos ajudam a tomar melhores decisões financeiras. E eu acho que a gente talvez menospreza o fator emocional, né, o fator social, o fator comportamental nas nossas decisões financeiras ao longo de toda a vida, né? E a gente vai poder explorar aqui diversos exemplos. Então, eu tenho alguma convicção que muitas pessoas, principalmente os economistas, tá? Já fazendo uma provocação a você mesmo, Raquel, a gente se baseia muito no tal do homus econômicos, né? O homem racional, que toma as decisões baseado somente em dados, em números, o que tem se provado ao longo do tempo que não é verdade. Então, diversos neurocientistas, alguns psicólogos, alguns até economistas, né, têm se debruçado na matéria em que percebem que o nosso cérebro, ele tem alguns pilares para tomada de decisão e principalmente esses vieses cognitivos, eles às vezes pesam muito na hora da gente decidir sobre poupar, investir, comprar, vender uma ação. Então a gente tentou explorar um pouco desses vieses e mais do que só descrevê-los, o que a gente está tentando nesse relatório é criar ferramental para você ir para a academia dos vieses comportamentais. Academia dos vieses, adorei. Que é para você tentar se treinar, primeiro, para identificar os vieses e tentar não cair. Porque você, que somos profissionais do mercado, a gente já cai nesses vieses diversas vezes. A gente estava aqui no nosso warm-up falando um pouquinho disso e pelo visto você às vezes é mais treinado até do que eu. Mas mesmo assim, eu acho que nós, já que trabalhamos no mercado, a gente procura, pelo menos eu procuro, com o Arthur Wichmann, nosso CIO, e com todo o meu time, um meio que ajudar o outro nesse treinamento. Então, acho que é importante assessores e investidores se usarem mutuamente para tentar evitar esses vieses. Então, a gente vai falar um pouquinho deles aqui, porque o nosso cérebro, Raquel, no final do dia, o que ele tenta fazer é poupar energia. Então, ele vai para um atalho. Essa é a verdade, ele tenta ir para um atalho de poupar energia. E aí ele acaba tomando decisão baseado ali na visão do Kahneman, no Rápido e Devagar, um livro que eu já recomendo para todo mundo que leiam. É uma bíblia, é uma leitura longa, às vezes para muitos cansativa, mas ele fala, se a gente não treinar, o nosso cérebro vai nos levar para o sistema 1, que é um sistema mais intuitivo, de rápida resposta, mas que talvez ele não processe todos os dados e informações que seriam necessárias para a tomada de decisões financeiras. Então, se a gente não treinar, a gente vai ser levado para tomar essas decisões mais rápidas, instintivas e que muitas vezes não são as melhores decisões que envolvem as nossas finanças, tá bom? Não, muito bom. Eu acho que algumas coisas que você falou aqui me chamam muito a atenção, né? Primeiro, essa questão de treinar. Eu acho que esse treinar é muito importante. As pessoas falam, mas como que eu treino? Primeiro passo para você treinar é você entender o que é.
né? Eu acho que em tudo na vida, inclusive com esses vieses, né? Esses vieses comportamentais, eles estão em todas as nossas decisões, não só nos investimentos. E você saber que ele existe já é um passo super importante. Tipo, não, peraí, eu acho que eu tô indo para um viés, né? Perfeito. Então aqui, como você comentou, a gente tava falando aqui, né, antes, tem aqui uma perguntinha que eles colocaram, que eu comecei aqui brincando, falando que eu acertei a resposta, que são duas perguntas, né, dois problemas, que parece que eles têm uma resposta meio óbvia, mas eles não têm. A gente até pede no relatório que a resposta seja rápida, porque a gente quer pressionar o leitor a dar a resposta com o sistema 1. Perfeito. E aí eu já conto aqui que eu roubei, né? Porque eu li responda rápido, e aí eu fiquei... Então eu acho que eu aprendi na vida, assim, né? Acho que a gente vai tendo. A gente põe um desafio e aí a gente. Eu acho que hoje eu reconheço que eu tenho um desafio que eu não gosto de responder coisas muito rápido. Então o meu sistema ele meio que para. Então, tipo, responda rápido. Eu acho que eu consigo te dar meu nome e meu CPF. Talvez o nome dos meus pais, meu nascimento. Fora isso, eu não consigo fazer mais nada. Perfeito. Então eu me dei um segundo, eu respirei e eu falei, não, calma. Não é isso. Aí eu fiz a conta. Tipo, não é uma coisa meio... Eu afasto minha intuição muito rápido. E que né? talvez, né, para gestão do seu portfólio de longo prazo, para decidir comprar ou vender, poupar ou não, enfim, várias das decisões que permeiam o nosso dia a dia com os investimentos, esse deveria ser o comportamento. Então, tirando se você é um trader, que aí é um treinamento bem específico, né, para tentar ter reações mais tempestivas até a preços de mercado... Para gerir portfólio de longo prazo, para tomar decisões de longo prazo, você fez certo. Talvez você não precisasse ceder a nossa pressão, que a gente tentou. Não, eu não vou responder rápido. É isso. Deveria ter essa rebeldia para jogar a tua decisão para o sistema 2, onde você consegue acumular um processamento dos dados, né, de forma mais racional, não 100%, mas geralmente um pouco mais racional, e que ajuda a gente a tomar decisões mais analíticas, mais profundas, que é geralmente o que a gente incentiva que as pessoas façam para tomar decisões de investimento. Excelente. Bom, então agora você pode falar, vocês trazem aqui vários vieses, né, que vocês descrevem, enfim, deu exemplos, etc. Acho que a gente não precisa entrar exaustivamente em todos eles, até deixando alguns aqui para o pessoal ler o relatório, né, achar uma salinha quietinha, não sei se todo mundo vai ter esse estúdio gostoso aqui que eu tô para ler, mas enfim, tomar um tempo ali para ler, mas você pode trazer aqui pra gente um pouco alguns dos destaques desses vieses, com os exemplos. Eu acho que a gente trouxe alguns exemplos aqui, né, na conversa aqui antes, que parece que é longe, mas eu vou achar um exemplo da minha vida pessoal. Não, dá pra achar do mercado hoje, né? Sim, não, sem dúvida. E Raquel, vamos lá. Então, primeiro que a gente fez uma divisão, e já fica aqui a dica. Essa parte 1 do relatório, então já dou o spoiler que é o primeiro de 2 séries, pelo menos, ela tenta tratar os vieses cognitivos, tá? Que são geralmente falhas no processamento da informação. E a gente separa porque o próximo vai ser sobre vieses emocionais. Então a gente vai falar muitas vezes daqueles vieses que impactam a questão das emoções. Esse eu diria que é até um pouco mais difícil, tá? Mas a gente vai tratar num segundo relatório que tem a ver com sentimentos, aí para quem acredita, né, até questões de anteriores, né, ao que a gente tem desde criação quando era pequeno, forma como a gente conviveu e convive socialmente, enfim. Então, quando a gente fala dos vieses cognitivos, alguns são dos mais conhecidos, né? Então tem primeiro o viés do conservadorismo, que é aquela nossa dificuldade, Raquel, de incorporar na nossa decisão novos dados, novas informações, e a gente fica se apegando aos dados até então que a gente tinha. E esse aqui eu já dou um exemplo que a gente também estava discutindo aqui um pouco, né? Vou fazer um paralelo com o passado super recente aqui. O Fed teve uma troca de postura mais recentemente, umas 2, 3 vezes, né? Bem verdade. Mas a última, pelo menos, que nos constam o Fed claramente, quando ele retoma os cortes de juros, ele dá a impressão para o mercado, né, na precificação de mercado, que ele vai cortar em todas as próximas reuniões. Então o mercado entrou numa toada de essa é a dinâmica e a função de reação do Fed a partir de agora, ele vai cortar em todas. Quiçá, talvez, tenha uma tendência até a cortar mais do que 25 numa reunião, eu vou incorporar isso no meu modelo e vou achar que agora corte de juros toda a reunião do Fed até pelo menos os 3% de taxa de referência.
Só que na última comunicação, ele trouxe uma informação importante. E as últimas falas dos dirigentes do Fed, por exemplo, já também voltam a colocar a inflação como um item de preocupação e a atividade econômica forte. E aí, a gente às vezes tem aquele viés do conservadorismo de incorporar isso na nossa análise. Putz, será então que, na verdade, a função de reação do Fed não é aquela que eu estava achando, né? De que vão ser cortes consecutivos e cara, don't fight the Fed, né? Assim, e o Fed tá te falando, né? Você tá lá, não, don't fight the Fed, eu tô te falando, vai cortar. Não, mas ele acabou de falar que talvez ele não corte, né? É isso, e mais do que isso, né? Depois ainda de novo, vieram novos dirigentes, e aí talvez o Fed esteja mais dividido, ou seja, a gente demora para processar a informação de que temos novos dados, temos novas informações. Cara, será que não deveria tomar cuidado? Porque o que o investidor poderia fazer, né, Raquel? Não, tomar risco. Vamos lá, Perfeito. porque juros mais baixos, cortes consecutivos vai favorecer risco. Vamos lá, vamos encher de bolsa, né? Vamos duration. Cara, cuidado. Então, esse viés do conservadorismo, eu gastei um tempinho mais com ele, porque eu acho que ele é muito comum e ele deveria, assim como você fez, né, de jogar para o sistema 2, recebe o dado, você não precisa tomar decisão amanhã, você não precisa tomar decisão talvez depois de amanhã, tenta sentar com o seu assessor, ou se você é assessor, tenta sentar com o teu cliente, ou com a gente, né? E incorpora isso, fala, eu acho que isso então não é um cenário dado, não é óbvio, talvez eu possa ser mais parcimonioso nessa tomada adicional de risco, ao invés de ir de uma vez, porque não tem essa pressa. Né? Então, o viés do conservadorismo é um pouco isso. Aí tem o viés da confirmação, né? Que é aquele que a gente, e cada vez esse viés ele é mais óbvio, que a gente acaba buscando informações que só corroborem aquilo que a gente pensa. E isso com as redes sociais hoje é muito fácil, né? Só piora. Pra tudo e pra investimentos também, né? É isso. Eu falo muito, Raquel, e as pessoas às vezes elas travam, que eu assisto muito podcasts de viés ideológicos, políticos, opostos ao meu. Perfeito. Eu assisto e leio jornais da China, porque a gente acaba tendo uma visão muito ocidental do mundo. Será que a gente não deveria ver como a China, o Japão enxergam o momento econômico, né, tudo que está acontecendo? Será que eu não deveria conversar com pessoas que têm... tem podcasts hoje que podem te ajudar, ou conversar com pessoas... E contra o algoritmo do Spotify, que vai ficar te mandando para os podcasts. O meu algoritmo, parecidos ele com fica o que maluco, você já tá? ouve. Então, o viés de confirmação, ele só tenta buscar informações, né? Ainda mais como você falou, com redes sociais hoje, que confirmem aquilo que a gente já pensa. Perfeito. Cara, e aí fica difícil, né? Porque você, óbvio, você só vai tentar corroborar aquilo que você, de fato, acredita. O viés da representatividade... ele também é meio que... Ele poderia ser colocado quase dessa forma. Por quê? Porque a gente olha padrões conhecidos e fala, putz, dessa vez vai ser igual. Então, por exemplo, sei lá, a gente está investindo numa empresa de venture capital, em que o fundador tem uma característica parecida com o cara que fundou a Google. Ah, não, essa é a próxima Google. Tem uma história, né? Ele também montou a empresa na garagem, ele também é dessa região dos Estados Unidos. Ou também, como a gente... Vou pegar um exemplo local, né? A única vez, ou as únicas vezes nos últimos anos que o IPCA teve perto de 7 ou 8, curva de juros fechou, levou a gente para um ganho adicional brutal, não tem como a gente... Cara, isso, esse é o único caminho que irá seguir, né? Então, assim, tomar cuidado com esse viés da representatividade, porque a gente pega coisas que já aconteceram e tenta dizer que elas são iguais. De novo, nós como analistas, a gente acha olha que... pro passado, legal. Para tentar ajudar Como a ver base. como na média, na mediana, Perfeito. ou geralmente aconteceu, mas o futuro não necessariamente é igual ao passado. Imagina, a nossa geração e as últimas gerações não tinham visto a Covid. Nossa, Se a gente buscasse precedentes, né, com a Covid... Era a gripe mesmo, espanhola, né? Oi? é isso. A pessoa talvez não estivesse viva Exato. que poderia falar sobre isso, né? A ilusão do controle é outro viés, né? A gente sempre acha que tem o controle e que sabe o que vai acontecer com o preço de uma ação. Então, muitas vezes, quantas vezes você não se viu naquela situação, Raquel, você apresentando lá o Morning Call, que você viu, o analista vai lá, fala, cara, saiu com surpresa de lucro, saiu com... E aí a ação no dia cai. Cai,
Cara, assim, não necessariamente os agentes de mercado se baseiam, né, estão se baseando só naquela informação. Podem ter vários outros motivos. E aí você acha que, na sua ilusão do controle, só para dar um exemplo, né, necessariamente aquilo vai subir ou vai cair. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo é muito mais probabilístico e aleatório do que a gente acha que ele é determinístico. Tá? Isso é duro como investidores da gente reconhecer. Bom, o viés retrospectivo, que é o hindsight bias, que eu chamo muito daquele engenheiro de obra feita, ou eu já sabia, Esse é bom, né? Como assim? Esse todo mundo viu. Vamos pegar um caso recente, que eu sei que é sensível, né? Não, eu já sabia que a Ambipar ia ter um problema. Eu já sabia que ia ter Covid. Eu já sabia do Joesley Day. Gente, se já sabia, espero que você tenha mexido no seu portfólio, porque a gente não sabia, né? Então, pegar uma fraude, pegar um evento onde você tem pouca informação ou fica restrito a um núcleo, né? Ou seja, tem uma assimetria de informações muito grande, né? E você dizer assim, isso era previsível, trabalhando com o passado, é fácil, né? O difícil é você realmente prever antecipadamente isso. Então, o teu portfólio tem que refletir, talvez, o não esperado. Porque não adianta você virar e falar assim, eu já sabia, mas por que você não fez nada, então, com isso, né? Se você já sabia. A gente tende a dizer, eu já sabia, quando já passou, né? Então, esse é um exemplo. O viés da ancoragem, super conhecido, super tradicional, mas super difícil da gente lutar contra. Exemplo. E me disse, eu tô aqui me estendendo demais, Não, super interessante. Você comprou a ação a R$50, e aí a ação, por algum motivo, macro, micro, ela cai a R$30, e aí, até pelo viés da disponibilidade, você não incorpora novas... o antes lá, né? O viés do conservadorismo. Você não incorpora as novas informações, e aí talvez o que você vai perceber é que aquela ação, pelo menos até onde você enxerga, dificilmente ela vai bater R$50. A nova realidade dela... É uma nova realidade. É uma nova realidade. E aí você dizer que só vai vender quando ela bater 50 ou acima disso, é muito duro. E o contrário também é verdadeiro, né? Então a gente carrega, às vezes, uma posição para falar, não, eu só vendo se, eu só faço se... Parece promessa, né? Ou parece aquelas coisas meio... Quando é criança, né? Não, eu só vou sair daqui quando eu pisar nesse quadradinho sem a linha. Aquelas coisas de brincadeira infantil, né? Exatamente. E não deveria, né? Mas, de novo, esse é muito clássico. Com pré-fixado já foi assim, né? As pessoas que compraram o pré a 13, a 15, óbvio, parece que dado o histórico... é uma taxa interessante. Cuidado com o viés da representatividade. Mas olhando para a ancoragem, cara, se a realidade do Brasil agora é que o 13, não acho que é isso, tá, gente? É que o 13, o 15, não é mais isso, dada a nossa nova dinâmica fiscal, econômica, assim, talvez o 13 hoje seja ok. Então, muito cuidado com esse viés da ancoragem, tá? Tem o viés do enquadramento, tá? E esse é muito clássico para quando nós fazemos isso, mas fazem isso com a gente, que é o seguinte, né? Ou chama framing. Eu vou te fazer um estudo, Raquel, numa janela de tempo que vai mostrar o que eu quero. Esse do framing é um clássico também. Mas cuidado quando você é o cara que está olhando para esse dado, porque você vai falar assim, tá bom, nos últimos 10 anos o IPCA+, ganhou do Ibovespa. Você está olhando em janelas móveis, está olhando em 20 anos, 15 anos, 13 anos, 12 anos. Você está olhando em vários outros framings, porque se você só tirar uma foto de uma janela, vai poder mostrar o que você quiser. Né? Vai poder mostrar que o fundo podem contar o que você quiser, o fundo né? bateu o CDI ou não bateu, que o IPCA ganhou do Ibovespa, o Ibovespa ganhou. Então olhar em várias janelas, em várias fotos, isso é muito importante. Né? O viés da contabilidade mental. Eu sou super a favor da gente pensar, por exemplo, no Gold-Based Investments. Né? Só que ele tem um risco também. O Gold-Based Investment é aquele investimento por objetivo. Perfeito. Eu acho uma que viagem, um carro, né? Reserva de emergência. Só que o problema de você também colocar em muitas caixinhas é que você nunca tem uma visão consolidada do todo. E o todo
guess what? É o seu patrimônio. E quanto um influencia no outro, né? Exatamente. Você fica. Eu acho que a única caixinha, assim, a caixinha que eu mais gosto é a da reserva de emergência. Isso, eu gosto bem As dela. outras, poxa, por mais que eu tenha ali o objetivo separado, eu gosto de colocá-las juntas, porque às vezes um vai impactar o outro, né? Você tem que ter essa noção de que o seu patrimônio é um só, né? Perfeito. Então, eu não conhecia esse viés, bem interessante. Então, acho que esses são alguns dos principais, Raquel, dos vieses que a gente apresenta. E aí, de novo, mais do que isso, tá? E aí eu não vou dar tanto spoiler porque eu já falei demais, mas a gente mostra como você talvez, e eu sempre acho que a figura de uma pessoa ao seu lado, né, é muito importante, porque a pessoa ao seu lado, muitas vezes, se o dinheiro é seu, principalmente, Raquel, ela não tem a emoção na decisão. Então, talvez ela consiga ser muito mais racional e te ajudar a mitigar esses vieses do que você que, por exemplo, tem o seu patrimônio aliado àquela decisão. Ou uma pessoa mais treinada que você. O meu grande personal trainer disso é o Arthur. Né? Então, ele me ajuda muito, como eu sei que às vezes a gente também pode ajudá-lo. Ele não é... Ele é passível de falhas também, mas para isso que a gente tem comitês, né? Para isso que a gente faz um checklist pré-mortem. Qual é o cenário que parece o menos provável, mas que pode dar errado, e qual seria o impacto dele no portfólio? Ou seja, porque 10% de probabilidade para algo, só que tem um valor esperado muito grande, não deveria ser desprezível. Então, a gente precisa fazer essa análise para falar, cara, tá bom, não me parece provável um default, porque a probabilidade é baixa. 5, 10, 3%, mas e se? Faz essa análise. Qual seria o impacto? Porque vai te ajudar a decidir até sobre comprar ou não comprar tal ativo e qual tamanho ter. Perfeito. Né? Então, e o e se pra baixo, né? E se cai, não só e se, Não. né? A probabilidade está pros dois lados. Mas eu acho que as pessoas tendem a achar a probabilidade pra cima, né? Eu acho ao contrário até. É? Eu acho que no Brasil as pessoas não Isso é pensam verdade. na probabilidade do dar certo. Isso é verdade. As pessoas são Alguém mais pensou pessimistas. nesse rally da bolsa? É Nem eu, verdade. nem você. Não. Só que a gente deixou de ter exposição à renda variável nas carteiras? Não. Não, porque... E Vai se? que? Ué, Não, mas é verdade. e lembra, os nossos cenários, né? A gente eles tá são lutando contra o nosso viés de... Qual que é o nome do viés que você se baseia no passado? representatividade. Representatividade, né? É Exato. isso. Então, de verdade, assim, se o cenário, a gente sempre falou muito isso esse ano, ele ficou muito dual, né? E a gente ficava pensando, cara, e se der errado? E se der errado, mas... E se der E certo? se der certo? Parece aquelas mensagens motivacionais, mas é verdade, né? Aí eu falo, quem não tinha bolsa nesse contexto, se deu mal. Óbvio, para as carteiras que tem que ter renda Excelente. variável, né? Então eu até acho que no Brasil as É pessoas verdade. têm muito o vai dar errado, então eu tenho que me lotar só de, sabe, de ativos só que tem um de- carrego. aham. Cara, não sei. E se der certo? E se der certo, sim. Né? Então, o que tudo isso a gente quer, tá, Raquel? Para finalizar aqui. A gente quer ajudar assessores e clientes com os nossos materiais, mas até individualmente, a terem processos mais robustos de tomada de decisão. Tá? Então, que quando ele for tomar uma decisão sobre qualquer coisa que envolva o dinheiro dele, as finanças, os investimentos, ele pare, ele lembre desses vieses, ele tente fazer um diagnóstico e fale, pera, deixa eu mergulhar um pouquinho mais, deixa eu discutir um pouquinho mais antes de tomar essa decisão puramente emocional ou puramente porque meu cérebro está tentando me poupar energia Tem um atalho. e ter um atalho aqui. Então, é treinamento diário, é igual à academia, precisa ser treinado. O que não dá, Raquelzinha, é pra gente ignorar que esses viés, eles existem, estão aí pra, óbvio, tentar nos Nos poupar ajudar em algum energia, momento. mas também a gente pode usar eles a nosso favor, tá? Não, muito bom, muito bom. Então, né, tentar agir um pouco como eu diante de um desafio. Responda rápido. Não. É quase Eu não isso. quero responder rápido, deixa eu pensar. Né? Então, acho que é super interessante, como eu falei no início, né? Na minha visão, uma das coisas mais importantes sobre os vieses é você saber que eles existem. Perfeito. Né? Porque sem saber que eles existem, você não consegue treinar. Sem reconhecer que você está sujeito a eles, como todo mundo, e que você provavelmente está se comportando de acordo com eles em certos momentos da vida, é super importante, né? Para poder ir na academia dos vieses e aí não deixar com que eles influenciem, né? Impactem negativamente, prejudiquem as suas decisões de investimento.
É muito bom, adorei. Olha, gente, é exatamente o exemplo aqui do que é o nosso podcast Expert Drops, entrar no detalhe, né? Como sempre, esse relatório tá lá no nosso site de conteúdos, então eu convido vocês à leitura, porque tá muito bacana. Façam o teste, vê se vocês vão acionar. Agora o pessoal já vai roubar, né? Porque sabe que tem que usar o lado racional. Pedir né? para a equipe da produção deixar o link, eu vou postar nas redes de novo, a gente já falou sobre esse relatório, mas eu acho que é aquele guia de bolso para ter salvo atemporal, para você ter e sempre recorrer a ele. Muito bom. Muito bom, gente. Então, muito obrigada, Sgav, pela participação. E só passando aqui rapidamente, né, pelos outros destaques que a gente teve essa semana. Essa semana foi uma semana um pouco mais esvaziada no sentido de dados econômicos, né? Então, a gente está tendo a retomada dos dados lá nos Estados Unidos, mas isso vai acontecer de uma maneira gradual. Até porque, gente, a gente tem que lembrar que depois da paralisação, né, da máquina pública por lá, depois do shutdown, não é que todos os dados vão vir de baseada, porque parte desses dados não foram coletados. Então, esse tem sido um tema muito importante tratado aí nos mercados, principalmente aí quando a gente olha do ponto de vista de política monetária, né? Então, de fato, por exemplo, o CPI, né, o dado de inflação, ele deixou de ser divulgado, parte da coleta dos preços não foi feita, então tudo isso coloca bastante nuvem no cenário aí, né, de curto prazo, de curtíssimo prazo, e deve certamente aí influenciar as decisões, né? A próxima decisão do Fed, que é justamente em dezembro, como o Sgav bem comentou por aqui. Nessa semana foi uma semana aí de já uma temporada de resultados mais enfraquecida, então no Brasil praticamente acabada. Lá nos Estados Unidos a gente teve resultado de Nvidia, né, que foi a grande, né, assim, o grande compasso de espera dos mercados, então todo mundo falando muito, né, há algumas semanas a gente vendo esse movimento de cautela em relação à inteligência artificial, os investidores um pouco assim, com essa dúvida, uma dúvida crescente de será que tudo isso de investimento que está sendo anunciado vai virar resultado lá na frente? Será que não está muito caro? Será que há uma bolha? Então eu convido vocês a assistirem aí ao Morning Call, em que a Irene, né, a nossa estrategista de ações globais, vai trazer detalhes, né, sobre o resultado aí da Nvidia. No momento em que a gente grava esse podcast, esse resultado ainda não foi divulgado, mas com certeza teremos aí esses detalhes no final da semana, que é um pouquinho mais curto aqui no Brasil por conta do feriado no meio da semana, né? Aqui a gente teve alguns andamentos importantes no campo político, então com o governo conseguindo andar com algumas das suas uma parte da sua agenda fiscal, principalmente aí com uma nova lei que resgatou parte da MP 1303, né, de aumento de arrecadação, que o governo estava olhando ali principalmente para a parte de mudanças de alguns programas sociais, né? Então mudanças pontuais ali, e também a parte de compensações tributárias, que vale dizer, era o maior, né, dentro da 1303, aquela MP que caducou, era a parte que tinha mais, né, maior arrecadação, maior potencial de arrecadação, então o governo conseguiu trazer isso de volta com um projeto de lei, mas a parte de tributação de fintechs e aumento de CSLL deve ficar para depois. Então foram parte de uma vitória para o governo ali na parte né, do projeto de lei que traz o aumento de arrecadação, e parte, né, de uma derrota aí na sinalização de que não será votado esse projeto aí, olhando para as fintechs e para a CSLL, que tem um cunho um pouco mais eleitoral, olhando aí provavelmente para o ano que vem. Ao mesmo tempo, a gente teve o final aí da divulgação de dados de atividade econômica, né, com o IBCBR, fechando os dados, né, que a gente tem a PMC, a PIN, a PMS, que são as nossas pesquisas aí de indústria, comércio e serviços, e a gente viu que, como esperado, a atividade econômica brasileira está, né, num caminho de uma desaceleração, né, mas uma desaceleração ainda heterogênea, então mais forte na parte de indústria, comércio, e principalmente, né, quando a gente olha para os mais sensíveis ao crédito, né, para o consumo mais sensível ao crédito, que é, como esperado, refletindo aí uma política monetária mais restritiva. Já do outro lado, o setor de serviços ainda forte, né, que fica ali como um pontinho de cautela, uma luz amarela para o Banco Central, né, e o dado de IPCA que foi divulgado na semana passada, referente a outubro, trouxe isso, né, uma inflação que desacelera, né, que já está bem mais, que está mais próxima da meta de 3%, quando a gente olha para
industrializados, para alimentos também favorecidos pelo clima, de um lado e do outro, né, serviços intensivos em mão de obra, principalmente com uma inflação rodando aí próximo de 7%, a depender da métrica que a gente usa. Então, vamos cuidar dos vieses aí para também não pensar que é o fim da inflação no Brasil, né? Se bem que o viés histórico não confirma muito isso, mas o pessoal pode ter aí um viés de empolgação e tentar levar isso adiante. Então, esses foram os principais, né, destaques dessa semana. Uma semana mais curta aqui no Brasil, mas também importante, de finalização de temporada de resultados. E esqueci de comentar, temporada de resultados que foi bastante positiva aqui no Brasil. As empresas da nossa cobertura, né, elas foram majoritariamente trazendo resultados, surpresas positivas, e tem relatório também da nossa equipe de estratégia trazendo o detalhamento, né, dessa temporada, né, olhando num apanhado geral, os principais setores, etc. Então eu convido vocês também a lerem esses conteúdos que saíram nessa semana. Bom, então é isso, gente. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada mais uma vez, Gabi, pela participação aqui no Expert Drops. E a gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.